E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do Case Startup Summit. A gente está no último dia do evento, né? Eu espero que vocês tenham acompanhado, curtido os conteúdos até aqui. Eu sou Igor Lopes, estou aqui tocando a trilha de transformação digital no evento. Vou estar com vocês nessa conversa de agora, ao lado do Bruno Gregório, que é founder e CEO da Polifrete, e Gustavo Gonçalves, que é diretor de operações na Britvik Brasil. Tem aí, para quem não reconheceu o nome, né, tem aí no seu portfólio marcas como Maguari, Da Fruta, Puro Coco, Natural Tea, várias outras. O tema de agora é transformação digital na logística, aplicando conceitos da logística 4.0. Mas antes da gente entrar no tema em si, vamos primeiro apresentar a turma, né? Obrigado por estar aqui conosco, Bruno. Obrigado, Igor. Agradeço também ao Alexandre e o Yuri também, organizando esse super evento aí para todos os setores do Brasil, fazer inovação e transformar esse país aí em transformação digital. Então, primeiramente, obrigado pela participação. Obrigado também, Gustavo, pela presença. Obrigado, Igor. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo um pouquinho para o evento, mostrando um pouquinho do case que nós fizemos juntos com o Bruno, da Polifrete. Legal. Para ficar todo mundo na mesma página, então, né? Vamos explicar o que é a Polifrete primeiro, Bruno. Em linhas gerais, assim, bem rapidinho, o que a Polifrete faz? Então, hoje a gente está trabalhando focado na transformação digital de grandes embarcadores, né? Então, nós iniciamos o processo de contratação junto com o transportador, a parte de cotação, documentação, toda a parte de acompanhamento, pagamento, entrega do frete final. Então, todo esse processo, de ponta a ponta, nós fazemos toda essa parte de transformação digital, aplicando o conceito de logística 4.0. Beleza, e vamos de Britvik também, né? Na verdade, as marcas eu acho que as pessoas reconheceram, né, Gustavo? A Britvik é uma empresa de bebidas não alcoólicas aqui no Brasil. Na verdade, a matriz é da Inglaterra e ela tem algumas unidades de negócio, uma delas é a gente aqui no Brasil. E nós atuamos no mercado de bebidas no Brasil inteiro, com essas marcas que você já citou, Maguari, Da Fruta, Bela Isca, Puro Coco, Natural Tea. Nós temos 3 fábricas no Brasil, 2 no Sudeste, 1 no Nordeste e alguns centros de distribuição, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Então, a nossa distribuição logística, ela permeia o território nacional inteiro. Beleza. Bom, tema aqui, né? Transformação digital na logística 4.0. Quando eu falo isso, o que isso significa para você, Bruno? Quando a gente fala de transformação digital na logística, o que pode ser feito? O que vocês têm feito também, né, nesse sentido? Só para também contextualizar um pouco o pessoal. Tá ótimo. Então, Igor, é a nova fase da logística, vamos dizer assim, né? Porque ela conecta com as tecnologias e gerando valor para ganho e eficiência de todo o processo da logística. Então, ela tem o objetivo de redução de custo, e disponibilidade de informações impostas pela indústria 4.0. Então, ela também acompanha o conceito da indústria 4.0. Então, é justamente isso a logística 4.0 está fazendo. E quais que são os benefícios, quando a gente pega, comparando antes da logística 4.0 e agora com a 4.0, então, por exemplo, antes era muito braçal, o esforço era muito grande. Agora, já a logística do 4.0 é a logística pensante. Você tem mais pessoas pensando. Antes era muito reativo, agora é proativo, foco na causa da raiz do problema. A gente também tem a questão, que antes o cara era um bombeiro, estava apagando sempre os incêndios. Qual a logística 4.0? É o analítico, o preventivo, o preditivo. Então, assim, a gente tem vários benefícios para a logística 4.0. Então, esse é um dos pontos aí que eu citei, tem vários outros que agrega todo esse conceito da logística 4.0. Legal. Aqui na transformação digital a gente fala muito disso, Do digital está no nome, mas no final das contas a gente está falando de pessoas, a gente está sempre falando de gestão. Tecnologia está aqui para embasar o que as pessoas podem fazer. Você sentiu isso, Gustavo, nessa transformação pela qual vocês passaram agora? Sem dúvida. Eu comento isso também, que é muito mais uma mudança na mentalidade das pessoas do que simplesmente a tecnologia. Então, essa transformação digital, ela passa pelas pessoas entenderem o que está por trás disso, que é o que o Bruno falou, é a melhoria do processo, é a otimização, é a redução de custo, é a agilidade, é a disponibilidade, e as pessoas precisam entender isso para poder implementar a tecnologia, que na verdade é a ferramenta, Uhum. E nós estamos vivendo isso na pele na empresa, de passar por essa transformação na mentalidade das pessoas. Exato. Vamos para o case, então, O que aconteceu aí? Estava fazendo call de alinhamento, o Bruno estava contando que chegou, era uma mesa com 12 pessoas, telefone, aquela coisa toda, bem braçal mesmo, como ele disse, Hoje está completamente diferente. Quer puxar, Bruno? Vamos lá. Quando o Gustavo me convidou para entender um pouco ali da Britvik,
o que a gente iniciou primeiro, né? Porque a transformação digital, você tem que ter conceitos, tem que ter plataformas também para desenvolver isso, né? Não é simplesmente ir lá aplicar uma ferramenta e o negócio vai funcionar. É diferente da metodologia de aplicação de software, de comprar um software. Então, o primeiro passo que a gente fez foi aplicar o Design Thinking, né? Essa metodologia é muito interessante porque nós temos mapeando quais são as dores, as dificuldades que o cliente tem. Então, um dos pontos que a gente chama muita atenção a gente sempre fala isso para o cliente, a gente tem dois tipos de problema. Né? O problema que é a aspirina, que é a dor de cabeça que você resolve com aspirina, toma ali, já acabou, está pronto. E você tem também um problema, né, que a gente fala que é a vitamina, que você vai tomando a vitamina para ficar mais, né, forte. Então, a gente mapeou justamente isso. A gente foi para esses dois caminhos. Quais são os problemas agora? Está doendo a cabeça. Vamos resolver isso aqui primeiro. Depois que a gente começou a resolver isso, está implementado, já está rodando, está digitalizado todo esse processo, nós começamos a aplicar o conceito da vitamina, que é as melhorias constantes. Então, esse primeiro passo que a gente fez, né, foi várias rodadas com o cliente, com os stakeholders, todo mundo que estava no processo, nós fizemos isso em conjunto, né, com o cliente, e a partir desse momento, nós começamos a aplicar, né, as soluções que o Polifrete tem juntamente com o cliente. Né, totalmente customizado, totalmente entendendo o problema e as dores do cliente. Não dá simplesmente, né, esse processo, não dá para chegar e mudar o processo do cliente. Você tem que adaptar, né, a realidade do cliente. Então, cada embarcador é de um processo. Isso eu acho que é uma mensagem legal para todas as startups que estão assistindo, né? O foco no cliente sempre, entender o conceito. Você está mais como consultor, na verdade, nesse caso, né? Justamente. Você trabalha principalmente, né, dando essa consultoria, dando esse entendimento ali para você entender de fato e entregar valor para o cliente. Eu acho que o principal ponto, né, que a gente tem às vezes uma dificuldade, que a gente acha que, não, pô, fiz um produto aqui, pronto, agora eu posso escalar. Na verdade, não. Onde que você começa a entender as dores do cliente, você está ali junto com ele, vivenciando o cliente, né, para poder implementar soluções. E com certeza, nesse momento, você encontra soluções que dá para se escalar, né, também com outros clientes. Então, é muito importante esse primeiro momento, você entender junto com o cliente, para conviver com o cliente, mapear tudo isso, implementando, etapa por etapa, para poder ir medindo os resultados. E aí também o cliente, né, vai vendo os resultados, investindo mais para poder fazer todo esse processo de ponta a ponta. E, Gustavo, como é que era a sua realidade aí? Bom, a logística de uma Maguari, de uma da fruta, não deve ser nada simples, né? Eram 6.000 rotas que vocês tinham que administrar. Como que vocês faziam isso? Numa loucura danada, telefone, a mesa de fretes, pedido da área comercial cai num dia de manhã, a gente tem que achar veículo no mesmo dia de tarde para carregar, para entregar numa outra cidade no dia seguinte. E era o dia inteiro o pessoal no telefone nessa batida, né? E aí essa solução que a gente está construindo junto aí com o Bruno e a equipe dele visa exatamente acabar ou minimizar em muito essa loucura, essa dinâmica do dia a dia com automatização, com robotização. Agora, é interessante comentar como é que foi o processo desde o início, né? A receptividade das pessoas no início é um pouco difícil. O Bruno chegou, a gente fez as primeiras reuniões, e aí fica todo mundo meio ressabiado. Pô, estou acostumado a fazer um negócio dessa forma há muitos anos, aí como é que vai vir alguém com uma tecnologia para mudar tudo do jeito que eu faço? Mas aí, aos poucos, a gente vai conversando, vai entendendo, as pessoas vão quebrando um pouco, vão amolecendo um pouco o coração e aceitando, entendendo que aquilo ali venha para ajudar, não é para transformar, simplesmente por transformar sua maneira de fazer o que você acha que está fazendo bem feito. Vai ajudar a otimizar o seu trabalho. Só fazendo uma interrupção aí, como que você fez com que o seu time percebesse que estava vindo para quebrar essa primeira barreira, sabe? O que você acha que aconteceu aí para que quebrou essa primeira barreira? Foi o primeiro resultado? Foi o fato de ter alguém lá né, o CEO puxando isso? O que aconteceu para convencer as pessoas? Foi conversando e mostrando, tentando mostrar para as pessoas o seguinte: olha, esse jeito que a gente está fazendo não agrega valor nenhum e nós temos maneiras diferentes para fazer que vai nos facilitar, vem para nos ajudar, e explicando aonde que a gente quer chegar. Aí, a partir do momento que as pessoas começam a entender que essa tecnologia está vindo para ajudar no trabalho dela mesmo no dia a dia, aí ela começa a aceitar. Foi assim. E aí, vamos lá, aí continuação. Aí você começou a implementar.
Na verdade, pandemia, você tinha uma mesa, todo mundo de frente para o outro conversando, trocando experiência. De repente, todo mundo está remoto. Na verdade, o processo ainda está em implementação, nós já avançamos algumas fases, mas ainda está em implementação. Quando começa a apresentar resultados, aí o negócio ganha mais força ainda. Então, no caso específico nosso, o Bruno pode explicar melhor, mas foi o seguinte, a gente começou com a plataforma web, junto com as transportadoras. E aí, a gente começou a testar em algumas regiões. Então, começamos a testar a distribuição na região sul do país. E agregamos algumas transportadoras na plataforma web para fazer funcionar esse formato de contratação. Começou a funcionar, as pessoas começaram a ver, os operadores, né, a minha mesa de frete começou a ver o seguinte, olha, aumentou a disponibilidade de frete, diminuiu minha dificuldade em contactar as transportadoras, aí começa a evoluir. Nós estamos agora passando por uma fase de ir para o aplicativo no celular para transportadores autônomos. Existem algumas barreiras que nós vamos encarar daqui para frente, mas a gente já mapeou e já sabe. Só que agora está mais fácil de quebrar essas barreiras, porque as pessoas que estão no dia a dia já viram o que essa tecnologia já veio para ajudar. Aí, Bruno, não sei se você quiser completar. E é legal essa fase também, Igor, que a gente fez o seguinte, né? Eles lá têm mais de 6 mil rotas, né? Já com preço estabelecido, já acordado com as transportadoras. E aí esse processo também foi um processo em conjunto com a área de compras. Então você não pega só a área de logística, mas você pega a área de compras, compliance da empresa, a parte de supply. Então esse trabalho em conjunto, né, a partir do momento que logística ali, ela abre uma disponibilidade de frete, automaticamente as transportadoras dão de acordo, caso tenha orçamentos superiores, a área de compras já atua imediato. Então, tudo interligado, isso agilizou todo o processo. Isso era uma das grandes dificuldades, porque você depende de uma área, uma empresa muito grande, multinacional, e você tem várias sedes, pessoas que trabalham em outra cidade. Então, assim, isso interligou todo mundo e agilizou todo esse processo. E após esse momento, né, de compras definir, já cai para a expedição já sabe quais os veículos vão chegar no dia. O outro processo, né, que foi feito também, já faturamento, já ser avisado, ser notificado. E agora esse processo, né, esse desafio grande, que o interessante também, o Quero Cargas, que é um aplicativo específico da Brift, o que eles fazem, né? São mais de 5 mil motoristas. Então, digitalizar esses motoristas tudo via aplicativo é um grande desafio aí pela frente. E também não só, né, digitalizar esses motoristas, mas manter essa constância com eles, né, no dia a dia, conversando com eles, interagindo com eles, né, acompanhando eles nesse processo todo. Então, são os desafios aí desse processo de transformação digital, né, na logística. A gente está falando muito de dados também, né? Quando você pega tudo isso para poder entender aí qual a melhor transportadora para levar sua carga, você começa a pegar o preço da transportadora, associa isso ao imposto, que de repente varia também de cada região ou de cada parceiro. Você tem o valor do motorista, o valor de pedágio, o valor de tudo. Como que vocês fizeram para poder ter toda essa base de dados? Assim, como era antes e como que a digitalização e a análise de dados conseguiu ajudar nesse sentido também? A base de dados a gente já tinha, só que como era manual, a gente ficava restrito a poucas transportadoras para atender determinada rota. A partir do momento que a gente colocou essa tecnologia, o que fez foi pega toda a base de dados e abre possibilidade para todas as rotas. Aí faz uma matriz N por N muito maior do que a gente conseguiria com os nossos seres humanos, entre aspas, os nossos operadores, fazerem. Acho que essa é a grande diferença. E aí cria uma disponibilidade muito maior de frota, né? Porque uma transportadora que antes estava acostumada a trabalhar num determinado trecho, porque a gente homologou ela para aquele trecho, começa a ter a oportunidade de trabalhar em outro trecho, num simples clique de botão. Então, acho que isso que... E isso também, né, Gustavo, a questão da escalabilidade, que aumentou para o cliente, né, para a indústria, e para as transportadoras a oportunidade, porque você divulga para todo mundo, né, e às vezes tem uma transportadora que está voltando vazio o veículo dele, uma oportunidade fantástica de pegar um frete
para ele não voltar vazio e um custo muito menor para a indústria. Então, essa comunicação, a facilidade de comunicar acaba sendo isso, né? É o que a gente fala, né? A tecnologia não é o fim, né? É só o meio do processo ali. Então, tudo é isso que agiliza, toda a comunicação, isso é um ganho muito grande. Eu acho que você tocou no outro ponto importante aí, Bruno, que é essa questão da integração e da parceria com o ecossistema, né? Acho que as pessoas às vezes têm um pouco de medo também, encara todo mundo como concorrente. No caso de vocês é o contrário, vamos integrar, vamos jogar junto. Exato, nosso conceito é assim, né? Nós temos que... Eu estava numa palestra uma vez e ouvi um diretor de uma grande indústria, ele falou o seguinte, cara, o que a gente tem que brigar é nas vendas. O time de venda tem que brigar com um ao outro. Agora a logística tem que ser parceiro. Não adianta uma indústria concorrer com a outra na logística, né? Porque senão o mercado fica muito inflável, isso fica muito caro. Então, essa visão desse conceito, né, de você facilitar esse processo, né, e trazer uma economia para todo mundo é muito maior, muito mais interessante, né? Essa troca de informações, compartilhamento de dados entre eles. E entre concorrentes também? Até então, hoje não, né, Gustavo? Eu acho que hoje ainda não tem um projeto para isso, mas já tem iniciativas, né? A gente estava com uma outra indústria também conversando sobre isso, que é possível fazer isso, né? Por que não? Você, conectar a informação sua com a outra, já que a gente trabalha nesse conceito de API, né? Open API, então você consegue diluir esses dados, essas informações que você tem, né, com outros embarcadores também grandes que têm a mesma necessidade de veículo para fazer o mesmo embarque ou até mesmo a mesma rota, né? Isso é o conceito de Open API. Porque no final é isso, né? Diminuição de custo. Se eu tenho um caminhão carregando 60% de carga, por que não colocar mais e diminuir o custo para todo mundo, né? Exatamente. É a operação ganha-ganha, né? Como é que, no caso da API, como que vocês estão trabalhando, Bruno? Assim, vocês viraram meio que um Google ou um caiaque, assim, dos transportes, né? Tá tudo integrado ali, vocês conseguem pegar qual que é a melhor transportadora para determinada carga, a transportadora que vai melhor em determinada área. Como que vocês construíram todo esse ecossistema também para oferecer para os clientes? Tá, isso é legal, porque assim, a gente começou o Polifrete em 2014, dentro de um grande grupo, né? E foi, né, validando, pivotando, até você chegar nesse conceito. É uma das coisas que eu vejo no mercado, cada vez mais, o mercado está tirando, né, os intermediários do meio do processo. Então, o mercado já não tem mais como ficar bancando muito intermediário nesse processo todo. É mais logística, quando cada embarque que é muito caro, é muito detalhe. Então, assim, você tem que otimizar o processo todo, facilitar o processo. Então, o conceito já nasceu lá atrás, quando a gente começou a entender que o início que a gente focou era no motorista, né, que era o foco nosso era ali no motorista. A gente viu que o motorista tinha várias dificuldades, várias complicações nesse processo, nós focamos na transportadora, né, e agora focamos no embarcador, já com esse conceito. Então, a gente entendeu vamos falar assim, né, persona dessa cadeia, seja motorista autônomo, seja transportadora, seja indústria, para fazer todo esse processo, e esse conceito chegou nesse formato de Open API, que a plataforma é muito simples, né? O próprio cliente, ele entra, ele customiza o que ele precisa ali, já tem tudo pronto, não precisa ter, né, desenvolvimento, novos desenvolvimentos, ele já consegue, né, hoje mesmo, por exemplo, entrar ali e já começar a fazer o processo de digitalização. Então, essa metodologia, essa visão, nasceu lá atrás já, né, com esses pivotagens que nós demos no meio desse processo todo, desse caminho. Quando a gente pensa aí nos vários públicos que você estava falando, né, quando a gente pensa no motorista que vai ter que utilizar esse aplicativo, vai ter que saber utilizar a tecnologia a seu favor, a princípio a gente pode pensar assim, até com certo preconceito, o motorista talvez não seja tão digitalizado. A gente estava conversando sobre isso, né, Bruno? Você falou que pelo contrário, tem motorista que tem 2 telefones, anda com laptop no próprio caminhão e o cara está mais digitalizado que tudo. Foi fácil fazer que os motoristas entendessem o aplicativo também, assim, e utilizassem isso da melhor maneira? Cara, isso é engraçado, né? Na época que a gente começou, em 2014, a gente fez uma pesquisa com 500 motoristas, né, da região do Triângulo Mineiro. E esses motoristas, né, pela surpresa nossa, 80% já estava com smartphone e a cada 10 motoristas, 2, 3 motoristas tinha até um notebook dentro do seu próprio caminhão. Então, assim, isso foi uma surpresa porque, né, em 2014 ainda estava um processo muito recente, né, desse boom da logística, né, vamos falar assim. E aí a gente validou essas informações, essas pesquisas. Então, hoje, cada vez mais,
né, com grandes plataformas, grandes players no mercado já, auxiliando esses motoristas que viajam o Brasil todo em busca, né, de frete. Eles não teve outra alternativa a não ser, né, digitalizar ele também, né, buscar esse conhecimento técnico, né, para utilizar um smartphone, para buscar um frete mais próximo. E hoje na comunicação, né, quando você fala do smartphone, você não pode simplesmente pensar só num aplicativo que vai chegar a isso. Você pode ter hoje várias ferramentas, você pode integrar com WhatsApp, você pode implementar SMS, as próprias redes sociais, onde tem muitos motoristas que ficam ali navegando. Então, sim, você tem vários meios de chegar até ele. O importante é entender de fato, né, onde que esse motorista está, em que momento que ele está. E aí você aproximar dele. E é engraçado isso, né? Para cada indústria, nós trabalhamos em vários segmentos, mas para cada segmento você tem um motorista específico. Tem motorista, às vezes, que ele não tem o conceito de usar o smartphone dele para um aplicativo instalar, ele não tem nem esse conhecimento, mas ele está no WhatsApp. Mas você tem outro segmento que o cara ele tem conhecimento técnico de ter o aplicativo, de usar um aplicativo. Então, isso é muito engraçado também, né? Você vai estudando os mercados, vai estudando os nichos e entregando a solução melhor para cada nicho. Como é que você tem percebido a comunicação, Gustavo? Melhorou a comunicação com os caminhoneiros também, com os caras que estão ali na ponta? Melhorou. Agora, esse ponto da comunicação e do treinamento é fundamental com os transportadores e é um fator crítico de sucesso da implementação. Então, a gente disponibilizou uma pessoa nossa para ficar no nosso principal centro de distribuição, ensinando esses transportadores a usar o aplicativo, né? Que, na verdade, não tem nada de complicado. Como o Bruno falou, quem não tem hoje um smartphone que não usa o WhatsApp? Na verdade, é só mostrar para eles que o nosso é um a mais ali, é um aplicativo a mais. Então, essa parte do treinamento para os nossos operadores, os nossos transportadores, isso é vital, mas é simples, mas tem que fazer, porque eles não vão descobrir sozinhos por conta própria, não. Isso é fato. Não, com certeza, mas aí entra a questão da customer experience, né? Ir até onde o consumidor está, ir até onde seu cliente está e falar a linguagem dele também, né? Acho que isso também é fundamental. Exatamente. Bruno, sobre falar a linguagem dele, vocês têm aí o Carlão Carreto, né? Quem que é o Carlão Carreto? Cara, esse mascote do Polifrete, ele nasceu em 2014 já, junto com a solução nossa, porque a gente estava focado muito no caminhoneiro, então a gente precisava construir um persona que era a cara do motorista, né? E aí nasceu o Carlão Carreto, né? Todo o formato, a linguagem do caminhoneiro, do dia a dia. E a logística em si, cara, é muita pressão, né? É comercial ligando, aquela pressão, cadê a carga, já saiu, não saiu, como é que tá? Então a gente trouxe esse mascote para poder minimizar um pouco essa pressão. E ele tem muita linguagem do caminhoneiro, né? Por exemplo, a gente aplicou o Carlão Carreto lá na Electrolux, e a linguagem dele é muito engraçada, né? No início todo mundo ria, né? Falei, o que é isso aqui, cara? O cara tá falando uma linguagem muito diferente. Ele fala assim, ô brother, cara, o cara deu no show aqui, mas fica tranquilo que eu já tô conseguindo um outro transportador aqui, tamo junto, hashtag. Então, assim, essa linguagem do dia a dia acaba minimizando também essa pressão, né, da logística aí. Não, exato. Eu acho que tem um outro caso que eu conheço bem, que talvez não se aplique tanto ao caso que a gente está falando aqui, que assim, se faltar o suco Maguari numa gôndola de supermercado, o Gustavo vai ficar bravo que não vai vender, mas ninguém morre, né? Tipo, tá tudo bem, assim. Mas o caso da White Martins, por exemplo, que transporta, por exemplo, oxigênio para o hospital. Se o oxigênio não chega a tempo, né, e faltar oxigênio no hospital, você está correndo o risco de perder vidas, realmente, né? Então, no caso, a tecnologia também pode ajudar muito nisso, né? No rastreamento da carga, se deu no-show, como você falou, você tem um outro backup ali para poder entregar no tempo certo. Tecnologia e dados acabam resolvendo essa questão também, né? Acaba facilitando bastante com relação a isso, né, Bruno? Exatamente, esse é um ponto assim, né, importantíssimo você medir esses dados, né, ter essas informações, né, mesmo para você saber, olha, essa rota aqui, ela está tendo um fornecedor adequado, o custo dela está superior ou está dentro do meu orçamento, está chegando a tempo, né, está conseguindo entregar essa mercadoria a prazo dentro do que foi estipulado. Então essas informações todas, você digitalizando todo esse processo, você consegue tomar decisões mais rápidas do que você ter isso manual. E aí, as decisões com KPIs, com dashboards real-time, você consegue ter essas decisões imediatas. E esse processo aí vamos falar assim, né, é diretamente afetado no dia a dia. Né? Você, cara, atrasou, você já tem a ciência disso, já comunica o cliente não fica naquela angústia de cobrando, então você consegue ter tudo isso integrado, né, e para tomar essas decisões rápidas aí, porque a logística não para, né? Tem que ser
muito rápido, as coisas têm que acontecer muito rápido. Mas como implementar a cultura de dados assim? Aí nas duas visões, né? No caso do Gustavo, implementar essa cultura de dados internamente, né? Numa empresa que nasceu tradicional. E no caso do Bruno, convencer o cliente de que essa cultura de dados é super importante, né? Como lidar com isso? Assim? Como lidar com essa questão dos dados aí nas duas pontas? Começar pelo Gustavo. Eu acho que é um pouquinho de cada vez. Tem que ser com pequenos projetos, entre aspas, aos poucos, para você ir mudando a cultura da organização, de que isso é importante, isso vai fazer diferença. Não dá para você fazer um projeto enorme, isso é a minha visão, um projeto enorme de transformação digital numa empresa tradicional que opera há décadas no mercado, de repente, de uma hora para outra, fala assim, vamos fazer um projetão de transformação digital. Eu não vejo assim. Eu vejo assim, vários projetos pequenos andando em paralelo, e essa coisa ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, como se fosse um quebra-cabeça. Não, eu fico brincando, aqui nós estamos em 3 mineiros, né? Eu fico brincando, é mineiramente, tem que ir comendo pelas beiradas, né? Mais ou menos pelas isso. Beiradas. E lá na nossa empresa é isso que está acontecendo. Nós temos várias iniciativas, ou vários projetos, chame como quiser, de transformação digital em todas as áreas. Não só na logística, na área industrial, na área comercial, na área administrativa e financeira. E são coisas pequenas, mas que depois lá na frente elas vão se misturando, vão se casando. E não é um negócio que eu estava comentando, conversando com o Bruno, não é um negócio de TI. Porque antigamente tinha isso também, né? Era o departamento de TI que tinha que fazer transformação digital. Hoje não, é o usuário, é o gestor daquela área. Ele é o responsável por trazer solução, buscando empresas de startup, buscando negócio, solução de mercado para fazer. E aí vai fazendo, com projetinho, MVP, e vai. E do seu lado, Bruno, como convencer o cliente? Então, esse é um ponto assim que no início, né, que nós tivemos um case muito legal lá com a Algaragro, né? Mas como que começou? Né? A área de inovação ela puxa dentro da empresa, né? Geralmente essas grandes empresas têm áreas de investimento nessa área de inovação que acaba puxando e mudando o mindset de toda a empresa. Mas quando você tem um cliente que tem todos os recursos, né, de inovação, toda essa área, essa mudança de cultura, tudo, investe nisso, é muito mais simples você chegar e fazer todo o trabalho. Agora, quando você não tem esse tipo de cliente, né, você precisa mostrar, vamos falar assim, o ROI, né, qual que é o retorno sobre o investimento que ele vai ter sobre tudo esse investimento que ele vai fazer. Então, é um processo, vamos dizer assim, demorado, tá? Não é um processo de imediato, vou chegar agora, vou apresentar e vamos fechar contrato e vamos começar amanhã. Não é assim, porque você precisa, né, ter aprovação de vários setores, várias áreas, você mexe com várias, né, áreas dentro da empresa, tanto a parte logística, a parte financeira, a parte jurídica, enfim, você tem várias áreas que você precisa comprovar e mostrar o resultado. Então, assim, essas empresas que não têm, né, vamos falar assim, um investimento em inovação que não busca, o tempo é maior, tá? O tempo de fechamento ele é muito maior, né, de convencer esse cliente. Eu tenho cliente que tem 4 anos que nós estamos conversando. Vai chegar um momento que ele vai falar, e agora esse momento também da pandemia acelerou tudo isso, né? Nós temos recebido vários clientes agora novos, justamente pensando nisso, né? Cara, eu preciso mudar, não dá para ficar assim, ele tem que digitalizar, e foi também muito interessante esse momento agora, porque todo mundo viu, né, que pode trabalhar da sua casa, no seu computador ali, né? Principalmente a área de serviço, né, para a parte de coisa que fica no escritório, você consegue tocar o negócio, e até mesmo, né, você trabalhar até mais, porque você não tem os deslocamentos, você não tem um cafezinho que você toma com um cara ali, que você chama, você vai fazer uma reunião, você chega, vai fazer... Então, você consegue agilizar todo esse processo. Então, são duas linhas de você trabalhar diferente, né? A linha que o cara já está ali, já querendo aquilo ali, já né, tem a cultura dentro da empresa, e o cara que não tem a cultura, né? São duas linhas bem diferentes, uma da outra. Beleza. Vou falar um pouco de tecnologia, literalmente, assim, a partir de agora. A gente fala caminhões autônomos, entrega via drone, inteligência artificial, IoT, eu acho que tudo isso pode ser aplicado também à logística 4.0, né? IoT, por exemplo, nesse mesmo caso que eu estava falando, né, que eu conheço da White Martins, eles estão implementando a IoT dentro da boleia do caminhão para monitorar movimentos do motorista. Então, se de repente ele está muito parado por um tempo, ou se ele está com a mão firme no volante numa determinada posição, soa um alarme, o volante começa a tremer para ver se ele não está dormindo, se ele está acordado, tempo que ele está rodando, né? Porque às vezes o motorista ganha por quilômetro rodado e aí ele quer rodar 20 horas por dia.
coloca em risco a segurança dele, de outras pessoas na estrada também. Acho que a tecnologia vem para ajudar um pouco nisso também, né? Cara, você falou desse ponto, eu lembrei do parceiro nosso aqui, que a gente conecta via API, que chama WebRota. Cara, os caras são fantásticos, eles têm uma tecnologia assim, que faz todo esse monitoramento dentro do veículo, né? O cara tá ali, às vezes está dirigindo um caminhão, às vezes o cara está com sono, ele já identifica isso, já notifica isso. Não só esse tipo de tecnologia também, mas de ponto, porque o Brasil é muito, quando você pega indústrias, né, que tem a frota própria, controlar CLT, controlar a carga horária, isso é muito complexo, né? Então, esses caras também têm uma tecnologia que faz todo esse acompanhamento, trava o caminhão, baú também, porque hoje também tem essa questão, né, de muito desvio, então você tem tecnologia que trava o baú só quando chega num raio específico, umas coordenadas específicas que ele já destrava. Na minha visão, o que precisa dar início, né, para você agregar essas tecnologias no formato de logística 4.0, na transformação digital, você ter uma camada, né? Você precisa ter uma camada boa, né, uma plataforma boa para conseguir conectar várias outras plataformas nesse modelo. Então, seja, né, uma tecnologia, como você falou, amanhã, futuro, a entrega com drone. Então, se você já tem uma camada já preparada, digitalizada, todas as informações que você faz no seu dia a dia, qual que é a dificuldade de conectar com o drone? É simplesmente, né, você vai ali, disponibiliza essa informação, né, e o drone já faz esse carregamento e já faz a entrega, enfim. Mesma coisa dos caminhões autônomos. Então, a tendência cada vez maior é a digitalização. Esse processo está na nuvem, né, e você está integrando com outras plataformas e gerando, de fato, valor para toda a cadeia da logística. Essa é a proposta da Polifrete, né? Mas na hora que eu venho para o cliente, quando eu falo esse tipo de coisa, logo vem a questão custo também, né, Gustavo? Como lidar com isso também? Assim, é legal a gente evoluir, a gente trazer novas tecnologias, mas isso tem que né, caber no orçamento, na planilha. Caber, exatamente. Eu acho que isso é uma jornada, na minha visão, até um pouco longa para a realidade brasileira. Essa de chegar a ponto de ter entrega autônoma com robô e tal, isso aí vai demorar muito. Só que, para a gente chegar lá, tem muita coisa para ser feito de transformação digital antes, do ponto de vista de gestão. Então, isso que nós estamos fazendo com a Polifrete agora é só um pedacinho. A gente tem um projeto também, que começou até um pouquinho antes, com uma outra empresa de tecnologia, que é a gestão da entrega. Então, antes a gente não sabia se a gente já tinha entregado determinada mercadoria em determinado cliente, em determinada cidade. A gente ficava sabendo disso alguns dias depois, quando a gente recebia fisicamente o comprovante de entrega. Agora a gente já sabe online. A partir do momento que o transportador chegou na porta do cliente, ele bipa com o celular dele o canhoto de entrega e a gente já recebe essa informação online, a tesouraria já paga o frete. Quer dizer, isso é gestão. Isso sim, tem muito espaço para acontecer ainda na cadeia logística, de melhoria de gestão na tecnologia, para depois, como o Bruno falou, a gente chegar nesse modelo futurista aí de entrega autônoma e tal. E que estágio vocês estão? Assim, qual o próximo passo rumo à transformação digital 4.0, 5.0 aí? Nós ainda estamos no início de transformação da gestão. A gente ainda tem muitos processos burocráticos, entre aspas, que demandam muita mão de obra analítica. Então, a gente ainda tem um espaço muito grande para fazer. Então, tem alguns processos dentro da nossa operação que ainda são muito manuais. Então, nós temos espaço ainda nisso. Aí não tem como pensar o que vai ser depois, não sei. Deixa a gente montando o quebra-cabeça. Já fica de insight para você, Bruno. A oportunidade está aí. O que vocês estão pensando? Como é que é a evolução da Polifrete daqui para frente? Exatamente. Eu estou grudado aí no Gustavo, na equipe toda lá, para a gente poder ajudar eles. Então, hoje o Polifrete, o nosso desafio, vamos falar assim, né, nosso grande sonho aí é digitalizar toda a logística, os embarcadores e fazer esse processo de forma muito simples, né? Porque até então o processo da logística é muito complexo e você tem muitos entrantes, tem muitas variáveis nesse processo. Então, assim, quanto mais a gente conseguir, né, igual o Gustavo falou, focar na gestão, focar na facilidade e fazer isso tudo de forma muito simples, de forma que o próprio cliente, né, seja ele a indústria, seja o cliente da ponta, seja o intermediário que está ali fazendo o transporte, né, todo mundo possa estar no mesma cadeia, estar no meio ali do processo. Eu acho que esse é o caminho. Então, a gente tem muitas oportunidades ainda, tem muito o que fazer,
nesse processo todo da cadeia de logística no Brasil. Igual o Gustavo falou, a logística do Brasil é muito complexa, né? Você tem um estado cobra um ICMS, o outro cobra o outro, aí você tem regra de o outro tem uma empresa no Simples, o outro está no lucro presumido, aí você tem um motorista autônomo, cara, muitas variáveis. Então, assim, eu acho que isso acaba o mercado que tem muitas variáveis, gera muita oportunidade também, né? E cada vez mais você entregando valor, né, nessas soluções, né, que seja para facilitar a vida do dia a dia da logística, é bem-vindo, cara. Isso tem muita oportunidade no mercado, é muito grande. E eu acho que o Polifrete, o desafio dele é esse, né? Cada vez mais entender do nosso cliente, entregar soluções que façam esse processo de transformação digital de ponta a ponta para toda a cadeia de logística. Uhum. Nosso tempo está chegando ao fim, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso que você falou, né, das oportunidades. Quando se fala em API, elas são as mais variadas. Você falou aí da questão da gestão, tem a questão financeira também, eu sei que vocês também ajudam nessa questão, tem a parte de análise de risco, tem um monte de coisa que dá para fazer, né? Justo. Então, por exemplo, hoje nós temos parceiros aí conectados na nossa API que, a partir do momento que você contrata o motorista, automaticamente já consegue fazer uma análise de risco dele, né, para saber se ele pode carregar ou não, se tem algum problema nesse sentido. A parte financeira também é muito burocrática, né, o processo de pagamento, o processo disso. Então, hoje nós estamos aí implementando lá com o cliente do Sul, que é a Superbac, né, todo o processo financeiro com contas digitais, com pagamento, né, para a transportadora, fazendo tudo isso online, real time, então, aumentando o controle também da indústria, né, com a parte financeira. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Tudo que você tiver de oportunidade de facilitar isso, é uma grande oportunidade nossa. Então, hoje, nós estamos fazendo esse processo, né? A gente consegue chegar para um grande embarcador, gerar um crédito para ele poder fazer toda a gestão dessa contratação e pagamento dentro da nossa plataforma. Isso é um dos grandes diferenciais aí que nós estamos aplicando no mercado e cada vez mais empresas, mais indústrias buscando esse processo num todo, né? Tudo num lugar só para facilitar o dia a dia. Beleza, com a API o céu é o limite aí, né? Justamente. Tem muita possibilidade. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Gustavo, tem alguma outra coisa que você acha que vale a pena ser falada para a gente finalizar aqui, últimos insights? Eu acho que a mensagem que eu deixo é que esse processo de transformação, ele começa na cabeça das pessoas. Aí depois o que vem, qual é a tecnologia, qual é o processo que você vai otimizar, isso vai aparecendo de forma natural. E não adianta as pessoas se assustarem, indústria 4.0, logística 4.0. Não, isso é a coisa que está aí no nosso dia a dia já e a gente nem percebe. Então, primeira coisa ponha na cabeça da sua equipe de que a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar, otimizar. E aí as soluções vão vir de forma muito natural. Perfeito. Bruno, para fechar? É isso aí, pessoal. Indústria, embarcador, startup, vamos conectar com a gente e vamos fazer a transformação digital aí com um dos grandes embarcadores do Brasil, que tem muito chão para rodar, muita estrada aí para rodar. Perfeito. Bom, gente, esse painel fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado também de toda a programação do Case Startup Summit. Hoje é o último dia aí, a gente está chegando ao final. Mas agradeço aqui a presença do Bruno Gregório, que é founder e CEO da Polifrete, e do Gustavo Gonçalves, que é diretor de operações na Bitfic Brasil. Obrigado demais, pessoal. Obrigado, Igor. Um abraço. Obrigado, Bruno. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.